Olá pessoal, na aula de hoje vamos abordar o tema fecundação. Fecundação ou fertilização é caracterizado pelo encontro e fusão de duas células gaméticas, ou seja, células haploides, iniciando-se o desenvolvimento de um novo indivíduo. Nessa ilustração, nós temos aqui a nítida noção de diferença de tamanho entre os gametas masculino e feminino. Observem, aqui esta estrutura grande corresponde ao ovócito secundário, ao gameta feminino, ao passo que estas células menores, com os flagelos, constituem os espermatozoides. E observem uma grande quantidade de espermatozoides ao redor do ovócito secundário para que um único gameta seja capaz de fecundar este ovócito. Observe esse esquema referente ao aparelho reprodutor feminino de primata. O local de deposição do sêmen é variável de acordo com a espécie. Como assim? Na espécie humana e nos ruminantes, durante a cópula, a deposição do sêmen vai ocorrer normalmente no canal vaginal, ao passo que em equinos, suínos e caninos, a deposição do sêmen vai ocorrer no útero, predominantemente na cérvix. Uma vez que ocorre a cópula com deposição de sêmen no aparelho reprodutor da fêmea, essas células gaméticas masculinas vão passar por diversas intempéries para que consigam, primeiro, transitar pelo aparelho reprodutor da fêmea, conseguindo atingir o ovócito normalmente lá na ampola da tuba uterina, e também para sobreviver durante este trânsito. Um dos fenômenos observados é um fluxo retrógrado, ou seja, um fluxo de espermatozoides, um trânsito de espermatozoides no sentido contrário ao do útero e tuba uterina. Então, algumas células são perdidas com esse fluxo retrógrado, que se dirigem para um local diferente daquele alvo. Vocês vão ver mais para frente no curso que em algumas espécies há alguns mecanismos de redução desse fluxo retrógrado, como por exemplo a produção através do plasma seminal de um tampão na cérvix que vai reduzir o número de células perdidas com esse fluxo retrógrado. Mas tudo bem, além de perda no fluxo retrógrado, a gente tem que ter em mente também que durante o trânsito pelo aparelho reprodutor da fêmea, algumas células ficarão presas, por exemplo, em algumas criptas. Observem a cérvix que ela apresenta aqui invaginações, que vão reter algumas células e inclusive selecionar alguns espermatozoides com malformações ou incapacitados de movimentação para que sejam fagocitados. Temos aqui um ponto positivo: muitos espermatozoides ficarão colonizados nessas criptas da cérvix e também em criptas de glândulas endometriais e vão sendo lentamente liberados no aparelho reprodutor da fêmea. Ou seja, isso permitirá que espermatozoides viáveis cheguem até a tuba uterina mesmo 1-2 dias após a cópula. Essas células ficarão aqui na cripta e com a movimentação do aparelho reprodutor da fêmea, algumas dessas células vão sendo liberadas. E espermatozoides então transitarão pelo aparelho reprodutor da fêmea, chegando 1-2 dias depois da cópula lá no local alvo, que é a ampola da tuba uterina. Um outro problema é escapar de células de defesa do aparelho reprodutor da fêmea. Vamos lembrar que essas células não são reconhecidas como células próprias do organismo da fêmea. É claro, são células de um macho, são células de um outro animal e ainda células haploides. Então muitos espermatozoides, inclusive móveis, são alvos dos neutrófilos, células de defesa que vão migrar para a mucosa do útero principalmente e vão fagocitar espermatozoides mortos, espermatozoides com malformações e inclusive espermatozoides aptos à fecundação. Finalmente, algumas células, alguns milhares ou até milhões de espermatozoides vão conseguir fugir aí dessas intempéries e atingir o alvo com capacidade de fecundar o ovócito. Mas esse processo de trânsito espermático pelo aparelho reprodutor da fêmea, um processo que vai inclusive reter, selecionar muitos espermatozoides, ele é essencial para o processo de fecundação. Como assim? Nós já vimos que os espermatozoides passam por um processo de maturação lá no epidídimo, no macho. Ou seja, lá durante o trânsito epididimário, eles adquirem motilidade. Mas esse trânsito pelo aparelho reprodutor da fêmea vai desencadear um outro fenômeno chamado capacitação espermática. E eu digo para vocês que essa capacitação espermática é essencial para o sucesso da fecundação.
Então esse trânsito das células gaméticas lá pelo canal vaginal, pela cérvix, corpo do útero, córneos uterinos, tuba uterina, vão desencadear uma reação nessas células chamada capacitação espermática, que é caracterizada pelo seguinte: lá no epidídimo, durante o trânsito epididimário, durante a maturação, a membrana plasmática do espermatozoide vai apresentar algumas moléculas de superfície, aqui representadas na cor amarelo. Em contato com o plasma seminal, essas moléculas de superfície dos espermatozoides vão ser revestidas com proteínas do plasma seminal. Então, observem aqui na cor laranja, proteínas do plasma seminal que revestiram proteínas que vieram lá do trânsito, durante o trajeto do epidídimo. Agora, durante o trânsito espermático no aparelho reprodutor da fêmea, essas proteínas do plasma seminal, aqui na cor laranja, juntamente com parte das moléculas de superfície de membrana, na cor amarela, serão removidas. Com isso, vão ficar expostos algumas moléculas que irão se ligar à zona pelúcida do ovócito. Olha só, essas moléculas aqui vão ser ligantes para receptores que estão presentes lá na zona pelúcida do ovócito, permitindo um reconhecimento, uma interação entre esses dois gametas. Interação essa que será essencial para a fecundação. Então, olha só, esses ligantes na superfície do espermatozoide só estarão disponíveis para se ligar aos receptores da zona pelúcida se houver capacitação espermática. Caso não ocorra capacitação espermática, durante o trânsito no aparelho reprodutor da fêmea, observem, os ligantes estarão obstruídos e essa interação entre os gametas não será possível. Aqui eu coloquei um quadro que vai dar noção clara para a gente da longevidade dos gametas nas diferentes espécies. Observem que o ovócito tem uma vida muito curta no equino e no suíno, durando de 6 a 8 horas após a ovocitação e apenas 8 a 10 horas após a ovocitação no suíno. Em bovinos e ovinos, duram em torno de 24 horas. É a vida útil de um ovócito secundário após a ovocitação. Já o espermatozoide ele vai durar de 1 a 2 dias no bovino, depois da ejaculação ainda sobrevive por 1 a 2 dias no aparelho reprodutor da fêmea, 72 a 120 horas no equino, 30 a 48 horas também no ovino, assim como no bovino, e cerca aí de 34 a 72 horas no aparelho reprodutor da fêmea suína, tá ok? Essa vida útil muito curta do ovócito secundário vai requisitar uma interação entre momento de cópula e momento de ovocitação, caracterizado nas espécies de animais domésticos com o estro, a aceitação da fêmea ao macho. Esse estro está ocorrendo, essa aceitação do macho vai ocorrer no momento próximo da ovocitação, buscando aumentar essa eficiência de encontro desses dois gametas ainda viáveis, ok? Observem aqui um fenômeno que vai acontecer normalmente lá na ampola da tuba uterina, caracterizado pelo gameta feminino, rodeado por espermatozoides. Vamos lembrar da aula passada que, com a ruptura do folículo maduro, lá no ovário, teremos a liberação para a tuba uterina de um gameta feminino constituído por um ovócito secundário, lembrem, paralisado na metáfase 2. Se ele é um ovócito secundário, significa que ele já finalizou a meiose 1, ou seja, já houve a liberação do primeiro corpúsculo polar. Mas a meiose 2 ainda não se finalizou, então por isso que não tem ainda o segundo corpúsculo polar. Além de um ovócito secundário associado ao primeiro corpúsculo polar, ele está protegido por essa membrana ou barreira glicoproteica chamada zona pelúcida, que está rodeada por camadas de células foliculares que constituem a corona radiata. Significa então que, para que a fecundação ocorra, espermatozoides terão que ultrapassar a corona radiata, terão que ultrapassar a zona pelúcida e terão que ultrapassar a membrana citoplasmática deste ovócito secundário. Temos aqui uma representação desse processo de fecundação, onde um único espermatozoide está passando aqui por diferentes etapas para que consiga depositar o material genético dentro do gameta feminino, lá no ovócito secundário, caracterizando a fusão desses dois gametas e, consequentemente, do material genético do macho e da fêmea. Se nós aumentarmos nessa região, nós vamos ver aqui que
Para que o espermatozoide ultrapasse essas células da corona radiata, a propulsão mecânica do flagelo vai ter uma importante função. Associado a isso, existe aqui a liberação de hialuronidase, que é uma enzima que vai romper parcialmente essas junções celulares das células foliculares, permitindo ou facilitando que o espermatozoide ultrapasse essa camada de células da corona radiata. Quando o espermatozoide se aproxima da zona pelúcida, aqueles ligantes, aquelas proteínas de superfície do espermatozoide, vão se ligar a proteínas da zona pelúcida, chamadas de ZP3. Vai ocorrer um reconhecimento, principalmente espécie específico. Se temos aqui um espermatozoide da mesma espécie do ovócito, vai ocorrer uma interação. Essa interação, essa ligação, reconhecimento do espermatozoide pelo ovócito, vai desencadear o que nós chamamos de reação acrossômica. O que é reação acrossômica? Ruptura do acrossoma com liberação de suas enzimas. E essas enzimas liberadas pelo acrossoma vão ser essenciais para facilitar que o espermatozoide ultrapasse essa barreira chamada zona pelúcida. É claro que, associada à ação das enzimas do acrossoma, o flagelo, o batimento do flagelo também vai contribuir com uma propulsão mecânica, tá certo? O que é ou o que caracteriza essa reação acrossômica? Então, uma vez que ocorre essa interação de proteínas, de ligantes da superfície do espermatozoide com moléculas receptoras ZP3 da zona pelúcida, nós vamos ter aqui uma fusão da membrana externa do acrossoma com a membrana citoplasmática do espermatozoide. Observem aqui, as membranas estão se fundindo. Quando elas se fundem, elas vão permitir que o conteúdo do acrossoma seja liberado ao meio externo, ou seja, que as enzimas que estão internas ao acrossoma sejam liberadas para atuar com uma digestão parcial de moléculas da zona pelúcida, facilitando a penetração do espermatozoide. Reparem aqui que o acrossoma se rompeu, mas o espermatozoide se mantém parcialmente intacto. Olha só, o núcleo intacto, inclusive o citoplasma intacto. Durante a fusão da membrana citoplasmática com a membrana do acrossoma, houve um restabelecimento do envoltório do espermatozoide, fazendo com que essa célula tenha apenas o conteúdo do acrossoma liberado, mas citoplasma e núcleo viáveis intactos. Então, liberação das enzimas digestivas do acrossoma com propulsão do flagelo vai permitir que o espermatozoide ultrapasse esta zona pelúcida. E, ultrapassando a zona pelúcida, o espermatozoide vai entrar em contato agora com a membrana citoplasmática do ovócito. Agora, olha só, em condições normais, quantos espermatozoides vão ultrapassar a corona radiata, a zona pelúcida, a membrana do ovócito para depositar o material genético lá no ovócito secundário? Isso mesmo, apenas um espermatozoide. Mas pode acontecer de mais de um espermatozoide ultrapassar essas barreiras? Pode, existem mecanismos para evitar isso aí, que nós vamos falar agora. Mas isso pode acontecer. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando, por exemplo, um segundo espermatozoide também ultrapassa essas barreiras depositando o material genético no ovócito secundário? Pensem bem antes de responder. Se nós tomarmos como exemplo a espécie humana, vamos pensar o seguinte: quantos cromossomos tem o ovócito secundário? 23. Quantos tem o espermatozoide? 23. Um ovócito secundário e um espermatozoide fecundados, 46 cromossomos. Se tivermos um segundo espermatozoide entrando, quantos cromossomos nós teremos? 69 cromossomos. Vocês sabem o que um cromossomo a mais ou a menos pode desencadear de alterações. Ou seja, se tivermos mais de um espermatozoide fecundando um ovócito, nós vamos ter ali o surgimento de um embrião com um grande número de cromossomos que vai ser incompatível com a vida. Normalmente, esse embrião morre nas primeiras divisões celulares, tá certo? Então, se mais de um espermatozoide fecundar o ovócito, não ocorrerá o desenvolvimento pleno desse embrião. Ele irá degenerar, ele irá morrer.
Mas então o que impede que nós tenhamos uma poliespermia, a penetração de mais de um espermatozoide no ovócito? Um dos mecanismos, e talvez o mais importante, é chamado de reação zonal. Olha só, quando o espermatozoide ultrapassa a corona radiata, no caso, quando o primeiro espermatozoide ultrapassa a corona radiata, a zona pelúcida, e entra em contato com a membrana citoplasmática do ovócito, grânulos corticais localizados no citoplasma do ovócito vão ser liberados. Olha só, uma onda de liberação desses grânulos corticais. Esses grânulos corticais vão desencadear uma modificação estrutural na zona pelúcida, uma modificação bioquímica na zona pelúcida, tornando-a impermeável a um segundo espermatozoide. Vamos ter aqui alterações químicas, moleculares. Inclusive, sabe-se também que há uma modificação naqueles receptores da zona pelúcida, no caso o ZP3 e outros receptores como o ZP2 também, impedindo a interação da zona pelúcida com o segundo espermatozoide. Então, a reação zonal é caracterizada pela liberação de grânulos corticais do ovócito secundário, tornando a zona pelúcida impermeável a um segundo espermatozoide. Se houver falha nessa reação zonal, é que teremos a poliespermia. Como consequência da fecundação, observem um ovócito secundário já com o espermatozoide dentro. Ocorreu a fecundação. Se houve fecundação, o que acontece com o material genético da fêmea? Finaliza a meiose 2. Não estava paralisado na metáfase 2? Então, anáfase 2, telófase 2, liberação do segundo corpúsculo polar. Indica para mim que já finalizou a meiose 2. Então aqui, por alguns instantes, esse ovócito secundário passa a óvulo. Qual o próximo passo, então? Uma descondensação do material genético do espermatozoide para que tenhamos a fusão desses materiais genéticos, do macho e da fêmea. É claro que as estruturas anexas dessa célula, flagelo, peça intermediária, algumas organelas do citoplasma vão se degenerar. O que importa aqui é o material genético. Descondensação desse material genético do espermatozoide. Olha só, caracterizando aqui pra gente o que nós chamamos de pronúcleo masculino, que está ao lado do pronúcleo feminino. Certo? Descondensou o DNA para termos agora pareamento desses cromossomos homólogos, fusão desse material genético do macho e da fêmea. Tá certo? Eu salientei aqui oótide. Oótide é considerado um óvulo contendo os dois pronúcleos, o masculino e o feminino. É uma fase transitória rápida. Qual será o próximo passo lógico aqui? Fusão dos pronúcleos masculino e feminino, Fusão do DNA do macho e da fêmea. Fenômeno esse que nós chamamos de singamia. É lógico nós imaginarmos que o envoltório nuclear se dissolve, ocorre a fusão desse material genético e posteriormente esse envoltório nuclear é refeito. Como consequência, nós teremos aqui um embrião de uma célula chamado de ovo ou zigoto. E detalhes nós veremos na aula prática, mas antes mesmo da fusão do material genético do macho e da fêmea, esse ovo e zigoto já está em processo de divisão celular, para que esse embrião de uma única célula passe rapidamente para 2, 4, 8, 16 células, para que as mitoses agora avancem acentuadamente para aumentar o número de células desse embriãozinho e que se desenvolva acentuadamente aí na fase embrionária e fetal. Um ponto importante: observem que a zona pelúcida se mantém intacta durante todo o processo. É claro que o espermatozoide penetrou o ovócito, mas a zona pelúcida se mantém intacta. Ué, mas como que se mantém intacta se o espermatozoide rompeu essa barreira? Na verdade, imagine o seguinte: a passagem do espermatozoide pela zona pelúcida é como a passagem de uma faca quente numa barra de manteiga. Ela passa, dissolve a manteiga, posteriormente ela endurece novamente. É o que acontece mais ou menos aqui com a zona pelúcida. O espermatozoide passa a zona pelúcida, mas as suas moléculas se restabelecem e se mantém intacta. No caso, a zona pelúcida se mantém íntegra. Observe uma foto mostrando nitidamente para a gente a zona pelúcida
2 corpúsculos polares já em processo de degeneração. Lembrem que esses corpúsculos polares não têm uma função específica, eles vão degenerar já já. E a célula contendo aqui os 2 pronúcleos, masculino e feminino, iniciando aqui um processo de singamia, fusão dos 2 pronúcleos. Finalmente, como resultado da fecundação, o que vai acontecer? A fecundação ela estimula o ovócito secundário a completar a meiose. Então, o ovócito secundário que estava paralisado na metáfase 2 termina essa meiose 2. Com a fecundação, restaura a diploidia da espécie. A partir de células haploides, vai surgir um ovo ou zigoto diploide, então restaura a diploidia. Promove a variação da espécie através do embaralhamento dos cromossomos maternos e paternos. Lembrem que lá na meiose ocorreu um crossing over, embaralhamento de genes, fazendo com que cada gameta tenha os seus genes específicos, ou seus genes particulares, diferentes uns dos outros. Então, com a fusão de um gameta feminino ao acaso com um espermatozoide ao acaso, vai promover a variação da espécie. Determina o sexo cromossômico do embrião. Então, esse ovo ou zigoto ele já tem um sexo genético pré-definido. Mas quem que definiu esse sexo genético? O espermatozoide ou o ovócito secundário? O espermatozoide. O ovócito secundário vai sempre carregar um cromossomo X, ao passo que o espermatozoide que vai carregar o cromossomo X ou o Y. De acordo com o cromossomo, se for X, vai se fundir com o cromossomo X do ovócito secundário, dando origem a uma fêmea. Se for Y, vai surgir um indivíduo XY macho. E determina o início da clivagem. A fecundação desencadeia o início das divisões mitóticas desse embriãozinho, chamada de clivagem ou segmentação, assunto da próxima aula. Ok, pessoal? Até mais.